Nessa oficina, né, que a gente propôs hoje, a gente propôs um modelo um pouco diferente, até porque o alcance, né, esses encontros que estão dificultados devido à Covid, faz com que a gente não se aproxime tanto, que seria o ideal para uma oficina, né, esse corpo a corpo. Contudo, a gente remodelou um pouquinho e incluímos, né, a apresentação dos agravos de saúde do trabalhador, em formas conceituais, né, definições, contudo, com um olhar mais especial para realmente o como vamos fazer. Porque o que eu ando observando dos municípios em que a atenção à saúde do trabalhador já existe, né, seja mediante SEREST ou vigilâncias epidemiológicas, a gente observa que a noção conceitual, né, a definição dos agravos em si, não é tanto o aspecto que está embarreirando ou formando os gargalos para a notificação. Daqui uns dias, de tanto apresentar, estava comentando até com o Igor isso, de tanto apresentar essas notificações, esses agravos, daqui uns dias o participante vai dizer, não, Fernando, pare, que eu vou continuar, porque isso aí eu já sei. Mas, realmente, como a gente deve inserir isso no contexto da atenção básica, fazendo uso das 3 esferas, né, como previsto no Pacto pela Vida, então, foi remodelada essa oficina para atingir esse objetivo de enviar propostas e protocolos e de enredamento, de fato, né, para a gente iniciar essa conexão de setores que estão muito desconectados, que, na verdade, desde sua concepção, eram para estar unidos, desde órgãos atentos ao trabalhador, órgãos fiscalizadores, e eu observo que está tudo muito solto. Então, eu acredito que a gente já chegou em um nível que falar só sobre as notificações, sobre as definições, não é suficiente. Então, a gente tem que adentrar um pouco mais dentro da própria política nacional de saúde do trabalhador e ver o que tá impedindo que a gente avance, né, com essas notificações. Nossos objetivos: conhecer e entender os agravos da saúde dos trabalhadores. Já falei antes que as definições são importantes, né, muito embora não está sendo tanto o gargalo, né, para a ausência, né, para a carência das nossas notificações, mas entender os agravos da saúde do trabalhador é o primeiro passo para poder conhecer o que se acomete, porque nada melhor do que conhecer um risco para se proteger dele. E o que a gente observa também é que a falta de cultura acerca da saúde do trabalhador por parte dos profissionais da atenção básica é que, às vezes, impede o olhar dele enxergar o usuário do SUS também como trabalhador. O outro objetivo seria qualificar o procedimento da notificação. Um breve histórico, né? Eu incluí muito pouco a parte de legislação, porque no slide de Helder, para não se tornar repetitivo, ele já ia abordar isso. Contudo, a gente vai disponibilizar o material, muito embora ele não tenha apresentado, e posteriormente a gente mitigar os efeitos da ausência dessa apresentação. Em 2002, né, iniciou a implantação da Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, a RENAST, com o propósito de exatamente dar forma à saúde do trabalhador a nível nacional. Como assim dar forma? Na rede, eles definem quais são os objetivos, quais são as competências para cada área, para cada esfera, ele define estratégias, objetivos. Então, foi um marco, né? Foi um pontapé inicial muito grande, já com uma produção muito bem definidas, né, de protocolos, de abordagens, muito embora sejam protocolos muito gerais, né, muito generalistas, mas dá a gente a noção e a condição de dar uma continuidade a nível local, a gente adaptar essas portarias, esses programas, esses planos nacionais a nível territorial. E essa também é a nossa proposta aqui. É expor o que nós já temos produzido de material, de propostas e protocolos e tentar sentir a necessidade, a dificuldade pontual de cada município. A saúde do trabalhador no SUS, né, desde 2005, ela já vem sendo reforçada através de ações de saúde do trabalhador. A proposta, desde o início, era descentralizar, né, hierarquizar os níveis da atenção do SUS, incluindo as curativas, preventivas, de promoção e reabilitação, que até então não tinha sido implementada, apesar de já ter sido prevista na legislação desde a década de 80, né, desde o início, né, do plano do SUS, já existe a previsibilidade da saúde do trabalhador. Lá já se enxergava o trabalhador também como usuário do SUS. Porém, ao longo dos anos, em algum momento dessa trajetória, alguém ou algo, né, motivou não dar essa continuidade e enxergava o indivíduo como um todo, e não como o indivíduo trabalhador, o indivíduo sociedade, o indivíduo personagem, né, ator, de dentro do seu domicílio como família. Então, a saúde do trabalhador ela ficou um pouco, não que esquecida, né, mas posta momentaneamente de lado. Contudo, hoje, a gente tem como observar que boa parte do público do SUS, ela trabalha. Então, enxergar o indivíduo como trabalhador também é
enxergar o indivíduo como um indivíduo social, porque a gente não tem como separar, dissociar esses personagens, né, esses atores, porque hoje em dia quem não trabalha, né, o que não é foco no caso do nosso trabalho, são alguns menores de idade, quem nunca trabalhou na vida, na verdade, porque para efeito de saúde do trabalhador, os desempregados também são considerados pela sua vida pregressa e por alguns riscos que ter um período de latência maior para apresentar, né, no trabalhador. Com toda essa legislação, eles nos preparou para chegar ao nível de vigilância epidemiológica, não simples monitoramento, mas um nível realmente de vigilância, propondo ações desenvolvidas de modo contínuo, no intuito de conhecer o comportamento da doença ou agravo, como eu disse anteriormente, né, a gente conhecer a cinemática do agravo da doença, ou dos acidentes, entender o perfil da população trabalhadora e para construir e ofertar intervenção, é muito importante que previamente nós tenhamos essas notificações. Porque, como o Igor falou acertadamente no início, são essas notificações quem vão nos dar indicadores, né, e motivações para investimentos, direcionamento de planos, projetos, conhecer, né, quais tipos de agravos estão sendo com maior incidência ou gravidade, para talvez dar até um pouco mais de atenção naquele determinado momento. Então, o registro das notificações a nível epidemiológico, a nível estatístico, é de fundamental importância, se não essencial, no mínimo fundamental, como base para políticas futuras. A notificação e o sistema de informação. Quando nos prepararmos, né, para adotar os procedimentos, os protocolos, nós, ao fecharmos um caso, nós fechamos uma notificação. E a notificação, ela já pode ser dita como notificação a partir do momento da denúncia, né, ou da entrega aos cuidados dos órgãos atinentes, né, dos órgãos responsáveis. Então, aí já existe uma notificação, seja com o caso suspeito ou com o caso confirmado, que futuramente, através da anexo causalidade, veremos. Porém, ao encerrar, né, esse preenchimento do formulário, que é simples e sucinto, inclusive produzimos um material, né, autoexplicativo, com tutorial, para que a gente também não perdesse tanto tempo com a apresentação sobre isso. Falando sobre cada campo do SINAM, por exemplo, como do 1 ao 30, são os campos relativos ao indivíduo, de todas as fichas comuns, né, e antes, vai ser em relação específica ao agravo. Então, a gente produziu um material autoexplicativo, não só para as notificações, para procedimentos, para protocolos, que nós gostaríamos, na verdade, que vocês entendessem o mecanismo, né, como funciona essa cinemática e o que nós precisamos produzir para a saúde do trabalhador, em termos de documentos e projetos. Ao fim, né, da reunião de todas essas informações que vai conter esse formulário, ainda não se encerrou a notificação. A notificação ela se encerra a partir do momento que nós inserimos ela no sistema de informação, do sistema de informações oficiais, né? No nosso caso, o SINAM, que não é só para informações de agravos do saúde do trabalhador. Existem diversos tipos de agravos, dentre eles estão elencados os 9 voltados para notificação compulsória do trabalhador. Então, ainda que seja tudo feito, o formulário todo preenchido, ainda temos que dar esse outro passo, que é ele que vai gerar os dados estatísticos necessários para esse tipo de avaliação e tomada de decisões. Com esses dados, né, com a estatística epidemiológica completa, a gente pode partir mais acertadamente para a produção do conhecimento, porque até então a nossa equipe de Sereste e Visap tem produzido material de uma maneira um tanto quanto genérica, uma maneira tanto quanto fiel à legislação ou que vem sendo exposto a nível nacional. Contudo, eu acredito que a gente sente já a necessidade de produzir nossos próprios documentos a nível estadual e territorial. Então, o início, né, mais uma vez, desse processo de notificação, basicamente, vai ser a base para tudo. Contudo, nós estabeleceremos esses trabalhos em paralelo. Muito embora a gente não tenha indicadores claramente norteadores hoje, não impede a gente introduzir um trabalho de uma forma mais genérica e, à medida que for, né, ensaiando, né, os municípios piloto, a gente for vendo os ajustes necessários para sofrer alteração, a gente pode adaptar. Mas até chegar ao nível de excelência em notificação, a redução máxima de subnotificação, esse trabalho vai ter que ser sempre corriqueiro, repetido. E, por essa razão, envolvemos não tanto o pessoal os ACS ou os agentes de endemia, porque eles, na verdade, eles serão os nossos braços para a coleta dessa informação. A ideia também da gente sensibilizar o nível de gestão para esse assunto, que, na verdade, é um assunto que já tem sido adiado há um certo tempo, né?
Há muito tempo a gente já devia pensar em saúde do trabalhador inserido no âmbito do SUS, porque já está previsto e muito bem definido na legislação o que cada órgão deve fazer enquanto órgão atendente da saúde do trabalhador. As nossas atividades educativas, né, propostas em todo o nosso material, visa sempre orientar os trabalhadores a nível individual, coletivo e grupos operativos. Por isso, também a importância das notificações, porque para a gente construir um documento a nível territorial, a gente precisa conhecer muito como funciona essa cinemática, né, a dinâmica ocupacional do município, seja o tipo de atividade econômica que mais emprega, a atividade econômica que mais acidenta, os tipos de agravos que mais acometem. Então, todos esses nortes, né, todos esses indicadores nos norteiam a nível pontual, a nível territorial. E é exatamente essa proposta, né, que nós queremos desenvolver hoje, junto ao protocolo proposto no final, que eu iria apresentar, para tentar coletar essas informações a nível muito personalizado e local. A execução de treinamentos e capacitações, né, atualizações para profissionais de saúde, bem como usuários e atores sociais envolvidos com a saúde do trabalhador, nesse caso vocês, tanto desde o agente comunitário até o último nível da gestão. Essa desconexão, né, essa carência de enredamento que nós temos, não é só dos grupos e setores, mas sim também de pessoas, membros e funções. Então, a carência de informação acerca da saúde do trabalhador foi identificada como um dos principais motivos de carência de notificação. Então, a proposta é programas de educação permanente e a produção e edificação de material educativo para nortear o trabalho da atenção básica, porque chegou em um nível que a distância, ou acordos telefônicos ou e-mail, a gente percebeu que isso não vai dar resultado. E pela carência e ânsia da atenção básica por conhecimento, né, e pela ainda ignorância, né, acerca da saúde do trabalhador, às vezes fazem com que eles atuem de uma maneira negligente, involuntariamente. Né? Um outro aspecto, né, que eu gostaria de envolver, fiquei na dúvida se colocava ou se não colocava esse slide. O controle social, eu vejo ele como algo muito positivo, muito embora em meio a situações talvez pessoais ou políticas ou organizacionais, são vistos como algozes ou algo do tipo. Mas, se observarmos direitinho, nós precisamos muito trabalhar do lado do controle social. Ele, na verdade, eles também são nossos indicadores. Muitas vezes, nossos indicadores de sucesso ou de derrota. Mas a questão é, não se expor significa você ou realmente não está fazendo nada ou está fazendo algo de maneira negligente. Mas, pelo que eu observo, não é isso que acontece nos municípios. As pessoas, elas se empenham, elas se dedicam e, ao mesmo tempo, intimamente, elas têm esse receio dentro de si do controle social, que, para mim, é um braço forte, que pode muito nos auxiliar positivamente. Se tido com seriedade, se ambas as partes estiverem comprometidas com a saúde do trabalhador e não com efeitos ou motivos externos. Então, eu acredito que nessa fase, né, nessa continuidade, na produção, principalmente na produção de conhecimento e material, o envolvimento do controle social, que eles têm uma determinada experiência, né, acerca de auditagens, visitas, inspeções, e talvez, né, muito provavelmente, eles tenham algo a contribuir com o nosso trabalho. E sem falar que no momento em que alguém possa falar alguma coisa para, sei lá, assiste, o Ceres lá do município tal não faz nada, rapaz. Epa, peraí, como é que não faz nada? A gente tem sentado desenvolvendo um trabalho assim, então eu acredito que trazer o controle social para perto da gente é também facilitar esse trabalho, né? O próprio controle social pode fazer com que a gente se relacione com outros órgãos, né, intersetorialmente, e que contribuam muito fortemente com a experiência adquirida ao longo das inspeções e das reuniões de auditagem realizadas por eles. Enfim, o SINAM, ele é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória. Nesse slide, vocês observam algumas portarias, né, que eu fiz questão de colocar para que as pessoas tenham acesso, porque até eu mesmo, há uns 3 meses atrás, era ignorante acerca desse tipo. Eu até então não sabia como eram elencadas as doenças, né, os agravos de notificação. A gente observa que existe um formulário de infinitos agravos. Contudo, existem muito mais agravos do que está elencado nessa relação. E existem critérios, né, para poder determinar esses agravos. Eu não vou me estender muito acerca desse assunto, mas nessas portarias vocês podem encontrar a forma com que ele é definido, a relação, né, dos tipos de notificação, a classificação da notificação em relação ao tempo de notificação, né, ao prazo máximo a ser dado,
Então, a gente observa que a reunião, né, dessas informações no sistema de informação não se deu à toa. Muitas vezes, né, foi um impacto financeiro gerado a nível previdenciário ou trabalhista, muitas vezes realmente o aumento da incidência em relação ao determinado tipo de agravo, mas, de uma maneira geral, são mais para questões trabalhistas e previdenciárias, né, os motivos ao qual são elencados todos os agravos, relacionados ou não ao trabalho. Para efeito dessa oficina, né, a gente vai se ater apenas aos agravos de notificação da saúde do trabalhador. Conforme o manual do SINAM, né, são 9 agravos da saúde do trabalhador, de notificação compulsória, que devem ser notificados pelas unidades de saúde dos componentes da rede Sentinela Estadual, após investigação e confirmação. Esse é o grande quê do Sereste. A notificação, né, ela inicia desde uma denúncia ou uma busca ativa até a confirmação lá da nexo causalidade, seja uma doença. No caso do acidente de trabalho, fica mais fácil a relação. Mas, desde o início até o final, é exatamente o que se propõe o Sereste, né, a essência do Sereste. É atuar muito nessas questões de referência técnica para nexo causalidade, né? Estabelecer documentos e diretrizes que facilitem, né, o norte dessa confirmação, porque sem essa confirmação a gente tem um caso suspeito, e casos suspeitos eles não são lançados no SINAM, e como disse anteriormente, só o fato de ele estar no formulário não gera estatística, eles têm que ser lançados. E os casos que são lançados, eles devem ter tido um agravo, e não um quase agravo ou uma suspeita. Né? Em relação à continuidade, né, não que o Sereste pare já quando fechou a anexo causalidade. E isso eu estou explicando para efeito de notificação. Existem várias outras atividades educativas, treinamentos, inspeção, vigilância, que o Sereste também pode estar atuando. Contudo, para a finalidade de notificação, o Sereste é essencialmente fundamental na participação do matriciamento de todas as unidades, pois cabe ao Sereste exatamente como um dos principais papéis estabelecer a relação entre trabalho, agravo e efeito. A definição dos casos, notificação e investigação aborda 9 agravos, como dito anteriormente. Mas na frente ele vai estar relacionado individualmente com seus conceitos. Vamos passar para tornar-se repetitivo. Contudo, esses 9 agravos eles são divididos em 3 grupos. A notificação compulsória universal e vigilância da saúde do trabalhador. O que significa isso? Significa que qualquer unidade da rede SUS pode notificar. A notificação compulsória ela tem prazo de 24 horas, certo? E só acontece para os casos de agravos de saúde do trabalhador, em acidente de trabalho grave, é acidente de trabalho com exposição a material biológico. O segundo grupo de notificação compulsória é por meio de estratégia sentinela, né, e vigilância em saúde do trabalhador, que são as doenças que elas precisam realmente de nexo causalidade. Se a gente observar no slide anterior, a gente observa agravos, né, acidentes, muito diretamente, que não vai requerer tanto trabalho investigativo. Né? A nexo-causalidade, nesses casos, é muito visível, né? muito aparente. Contudo, para essas outras 6, existe um período de latência, né? até essas doenças se manifestarem, né? Esses agravos. Notificação por meio da rede sentinela, né? Da estratégia sentinela, porque vai existir o acompanhamento e o contrarreferenciamento, muitas vezes, desse agravo. Desde a notificação até a reabilitação, que é a grande proposta do RENAST, né? Coletar o profissional acometido de algum tipo de agravo, tratá-lo, recuperá-lo, reabilitá-lo e devolver, a inseri-lo novamente no mercado de trabalho. Então, para esse tipo de doença, a notificação compulsória por meio de estratégia sentinela. E, por fim, né, a última classificação é de notificação compulsória universal e vigilância compartilhada, e com a vigilância em saúde ambiental. Apesar de não ser obrigatória assim, para a saúde do trabalhador, não é específico da saúde do trabalhador, inclusive eu coloquei aqui intoxicação exógena relacionada ao trabalho, mas na ficha só vai ter intoxicação exógena, porque lá na ficha, em um dos campos, vai ter uma marcaçãozinha para dizer se foi ou não foi relacionado ao trabalho. É um documento de responsabilidade da vigilância ambiental, contudo, de uma responsabilidade compartilhada com a saúde do trabalhador nos casos em que essa intoxicação foi relacionada ao trabalho. Existe um documento chamado VISPEA, né, que é a vigilância sobre população exposta a agrotóxico, que, para a gente, no futuro, que isso também está sendo implantado, né, eu tive uma conversa aí com o representante da vigilância ambiental e está para se iniciar, né,
a confecção, a construção desse VISPEA, desse documento, essa vigilância em forma de documento. Nele, ele aborda toda a população que é exposta a agrotóxico. O nosso formulário de notificação, ele só aborda as intoxicações confirmadas, né, ou suspeitas, relacionadas ao trabalho. O VISPEA é para toda a população exposta a agrotóxico, independente de ser trabalhador ou não. Então, já ficarmos atentos, porque futuramente isso é um documento muito norteador para a gente, para as notificações de intoxicação relacionadas ao trabalho, já que ele vai prever a exposição independente de agravo. Então, a gente já vai ter uma gama, né, de um leque aberto de campo para poder trabalhar. Acidente de trabalho grave. Agora vamos entrar nas conceituações. Acidente de trabalho grave, circunstâncias relativas às condições de trabalho. São considerados acidentes de trabalho aqueles que ocorrem no exercício da atividade laboral ou no percurso de casa para o trabalho e vice-versa, o acidente de trajeto nesse caso. Podendo o trabalhador estar inserido tanto no mercado formal quanto no informal. Esse é o conceito geral de acidente de trabalho, mas para o acidente de trabalho grave é considerado todo aquele acidente que resulta em morte, mutilação ou que ocorre em menores de 18 anos. Essa questão, menores de 18 anos, é uma polêmica. Existe várias discussões a nível nacional, né, desse tipo de notificação. O próprio Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho, que seriam os talvez, principais atores na solução desse problema, eles se encontram, por hora, ainda de mão atada, porque se encontram em situações, muitas vezes, difíceis, né, delicadas, onde envolve o arrimo, né, o arrimo financeiro familiar que essa criança faz parte. Então, é uma grande dificuldade, né? Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para isso. Muitas vezes vai ter que ser sinalizado e encaminhado para providências, para a assistência social, para o Conselho Tutelar e os órgãos o Ministério Público, os órgãos que cuidam. Contudo, eu acredito que a apatia frente a isso faz com que tenha a manutenção desse ato, né, dessa negligência, porque fechar os olhos para isso fingir que não está acontecendo, nunca vai resolver e simplesmente só vai potencializar e passar a ser normal. Na verdade, eu acredito que muitas pessoas já acreditam que é normal, e se a gente também, enquanto profissionais da área da saúde, trabalhador, fechar os olhos para isso, alguém nunca vai iniciar. Se vai ser levado em consideração, resolvido ou não, eu não sei. Contudo, eu acredito que a gente não pode agir de maneira negligente e fechar os olhos para isso também, muitas vezes deverá ser sinalizado. Acidente de trabalho com exposição a material biológico. São acidentes envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos ocorridos com os profissionais durante o desenvolvimento do seu trabalho. Existe uma grande preocupação, né, um protocolo nacional já voltado para a exposição com material biológico. Inclusive, eu tomei uma aula de Dr. Almir certa vez, mas a gente estava precisando definir os protocolos, né, do uso. Do uso não, da saúde, a revisão e redefinição dos protocolos. E existem, como a gente tem a nossa notificação de agravo, existem também, voltado para o centro de matéria biológica, 3 doenças específicas, né, de controle documental e registrado, que é a AIDS, a hepatite B e C. Existem outras doenças que podem acometer o contato com material biológico, mas essas são as de maiores incidência e gravidade. E existem formulários específicos e procedimentos adequados, desde a administração da profilaxia pós-exposição até o acompanhamento, já está tudo muito bem definido. Então, todo acidente que envolver contato com fluidos orgânicos, material CME contaminado, existiu a possibilidade, né, de contato com material com fluidos orgânicos ou agentes biológicos, é um acidente de trabalho com exposição a material biológico. Lembrando que a boa parte desses acidentes ele acontece na rede de saúde, né? Hospitais, postos. Contudo, existem algumas áreas específicas também, como serviços de limpeza urbana, profissionais de auxiliares de limpeza, que também estão muitas vezes expostos a esses riscos e devem ser também contemplados nessas fichas. Transtornos mentais relacionados ao trabalho são aqueles que, resultantes de situações do processo de trabalho, provenientes de fatores pontuais, como a exposição a determinados agentes tóxicos, até completa articulações de fatores relativos à organização do trabalho, como a divisão e parcelamento das tarefas, as políticas de gerenciamento das pessoas, assédio moral no trabalho e a estrutura hierárquica organizacional. Intoxicação exógena
Sinais e sintomas clínicos de intoxicação e ou alterações laboratoriais causados por exposição a substâncias químicas, agrotóxicos, medicamentos, produtos domésticos, dentre outros. Como eu já falei anteriormente, né, essa intoxicação exógena, para a gente de Sereste, ela só vai ser feita de notificação quando ela promover algum tipo de agravo, né, na suspeição ou no caso confirmado. Lembrando que o outro documento a nível epidemiológico, ambiental, vai tratar de uma maneira muito mais ampla esse tipo de exposição. PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído. É a diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruído no ambiente de trabalho. É irreversível e passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído. Esse tipo de agravo, a gente observa muito comum, né, nas regiões onde a atividade econômica principal é voltada para as indústrias. Boa parte das indústrias vai ter algum setorzinho, nem que seja lá no fundo uma bomba que vai fazer algum tipo de ruído. E desde o surgimento, né, da saúde e segurança do trabalho, é um dos riscos mais debatidos e abordados, porque desde o surgimento lá na Revolução Industrial, junto com a tecnologia, um dos primeiros riscos que vieram, além das mutilações, foram o ruído e o calor intenso, né? Então, é algo que a literatura já está muito fortemente guarnecida, né, de material. Existem o PCA, né, que é o Programa de Conservação Auditiva, já de caráter obrigatório para algumas empresas, e acredito que esse tipo de nível é algo que a gente pode muito bem iniciar, encaminhar e fechar todo o ciclo da notificação, porque é algo muito, muito amplamente discutido e revisado o tempo inteiro. Dermatoses ocupacionais compreendem as alterações da pele, mucosas e anexos, direta ou indiretamente, causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho. Podem estar relacionadas com substâncias químicas, o que ocorre em 80% dos casos, ou com agentes biológicos ou físicos, e ocasionam um quadro do tipo irritativo, a maioria, ou do tipo sensibilizante. Indústrias, né, de uma maneira geral, utilizam uma gama de produtos químicos como insumos, né, como materiais, né, ou até mesmo descarte, né, de produtos químicos. Então, a incidência é muito grande de casos em que o trabalhador é acometido, seja por meio de álcalis, bases, ácidos, e muitas vezes, ou em outras vezes, também acontece não só tratamento porque é exposto a determinado produto químico, existe também a sensibilidade individual de cada pessoa, as alergias, né, as intolerâncias. Então, a observância nessas indústrias, principalmente que fazem muito uso de produto químico, é de fundamental importância. Lerdort é uma síndrome clínica que afeta o sistema músculo-esquelético em geral, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não de aparecimento insidioso, tais como dor crônica, fadiga muscular, manifestando-se principalmente no pescoço, costas e ou membros superiores. Acontece em decorrência das relações e da organização do trabalho, onde as atividades são realizadas com movimentos repetitivos, com posturas inadequadas, trabalhos estáticos e outras condições inadequadas. Hoje, a Lerdort, né, que a princípio era só conhecida como LER, antes de se relacionar ao trabalho, ela também, como o ruído, já vem sido amplamente discutida, vários projetos ergonômicos voltados para a questão de correção de postura, adaptação de mobiliário, layout de estruturas, iluminação. Existe também uma gama de documentos e projetos e programas que podem nos auxiliar na continuidade, né, na tomada de partida no pós-notificação, né, porque, como falei anteriormente, o fato de a gente ter notificado não quer dizer que aquele caso morreu ali. Esse caso, junto com outro caso, vão formar padrões e grupos no qual a gente vai dar essas atenções, seja para a Lerdort, seja para uma indústria específica. Câncer relacionado ao trabalho. É todo câncer que surgiu como consequência da exposição a agentes carcinogênicos, cancerígenos, presentes no ambiente de trabalho, mesmo após a cessação da exposição. Para o uso desses instrumentos, serão considerados casos confirmados como eventos sentinelas, entre outros. Aqueles que resultarem em leucemia, por exposição ao benzeno, mesotelioma, por amianto, e angiosarcoma hepático, por exposição a cloreto de vinila. Outros tipos de câncer também devem ser notificados, caso seja estabelecida a relação com o trabalho. Voltando, como antes tinha dito, tanto para a DST como para a gente, aqui no câncer relacionado ao trabalho, a gente também tem uma relação de produtos químicos em relação a causa e efeito, né, já previsto em relação a nexo-causalidade. Contudo, esses três, já existe uma política nacional, uma atenção muito especial para os três, porque eles já mostraram o poder agravador para a saúde do trabalhador. Esse benzeno, por exemplo, né, amplamente utilizado
no mundo inteiro, muito comum das indústrias petroquímicas, né, é um composto de hidrocarboneto, mas também utilizado como subproduto em várias outras indústrias, como diluentes, solventes. O amianto, né, que também já provocou muitos cânceres e afastamentos do trabalho, conhecido também em sua forma mais primária como asbesto. É muito utilizado na indústria de fibrocimento, para a construção de telhas. Eu faço essas referências, né, onde é mais comum encontrado, porque a gente às vezes fica sem norte, né, sem uma baliza, sem rumo. Certo, e isso aqui, onde é que eu posso buscar por isso? Né? Então, existem algumas indústrias específicas, inclusive por ter um controle mais rígido, nem todas as empresas continuaram, né, trabalhando com esse tipo de material. Inclusive, eu acredito que mais de 60% do mundo já proibiu o uso, né, sendo a Rússia o maior produtor e exportador desse tipo de produto. Então, é algo realmente muito delicado e que poucas empresas específicas, né, de determinado ramo de atividade utilizam. O angiosarcoma hepático por exposição à cloreto de vinila, o cloreto de vinila é um material que é utilizado para confecção de PVC. Porém, o tubo de PVC em si, né, já o material bruto, ele não oferece esse tipo de risco. Mas a produção desse material, né, que é amplamente utilizado na construção civil, alguns países também já aboliram o uso desse tipo de PVC, devido à quantidade de profissionais que foram afastados ou chegaram ao óbito relacionado ao câncer por esse produto. Então, são produtos que, além de ter um poder, né, destrutivo muito grande, né, para a saúde do trabalhador, eles são amplamente utilizados. O PVC, por exemplo, na indústria da construção civil, para diversos tipos de materiais, a própria construção civil já é uma que já produz muito resíduo, né, consumo de materiais e produtos nocivos. Então, é algo que realmente deve se dar uma atençãozinha especial quando se trata de câncer relacionado ao trabalho. Pneumoconioses, conjunto de doenças pulmonares causadas pelo acúmulo de poeira nos pulmões, presentes no ambiente de trabalho. Podem abranger os seguintes grupos: silicose, causada através da sílica livre, né, muito utilizada também na indústria da construção civil e petroquímica. Pneumoconiose dos trabalhadores do carvão, causada pela inalação de poeiras de carvão mineral, que também é uma outra preocupação a nível de Ministério Público, né? As condições de trabalho análoga à de escravidão, que, salvo engano, também é fruto de notificação. Bereliose, exposição a fumos de óxido de ferro e estanhose. É mais comum nas indústrias siderúrgicas, indústria siderúrgica, metalúrgica, com formação e montagem de veículos. Também elementos, né, de atenção a nível nacional e controle. A asbestose, como disse antes, né, o amianto. Você pode observar que esse amianto ele se encontra em 2 níveis de notificação. O câncer relacionado ao trabalho e a asbestose, que é causada pela inalação de fibras de amianto, especificamente. Para essa parte inicial, né, das definições das notificações, eu vou fazer as considerações finais para a gente iniciar a segunda parte, né, que é a minha proposta de aproximação do Estado e a nível territorial. Nós percebemos que temos um arcabouço legal já muito bem definido, né? Desde a década de 80, a saúde do trabalhador já está inserida no contexto do SUS e mais fortemente evidenciada no Pacto pela Vida, quando foi determinado que a rede de atenção à saúde seria a ordenadora da rede de atenção à saúde. Observamos também que existem materiais, né, na literatura, existe material produzido acerca da saúde e segurança do trabalho, né? Já existem materiais produzidos por nós para auxiliar os municípios. Existem também protocolos e a política nacional muito bem definidos, a PNSST, que define os objetivos, metas, estratégias, protocolos em relação a nível legal para definição de parâmetros e diretrizes. Temos as conceituações dos agravos, quem abordando já sempre se inteirando disso, mas mais uma vez repassamos hoje. E para mim só falta um próximo passo. Se nós temos um arcabouço legal, temos um material produzido, nós temos uma política que prevê e que implanta todas essas ações a nível de 3 esferas. Conhecemos os agravos, então o que falta mais para a gente é nos organizarmos, nos conectarmos verdadeiramente, fazer uso dessa capilaridade do SUS, dessa ordenadora da rede, porque enquanto trabalharmos de maneira desconectadas, eu acredito que esses frutos não irão surgir. E repetidamente e recorrentemente estaremos sempre falando
batidamente do mesmo assunto, das notificações, o que é notificação, quais são as definições de notificação, o porquê de notificar. Eu acredito que tudo isso já está muito bem apropriado por todos que atualmente já se envolvem com a saúde do trabalhador, nos municípios que têm um SEREST ou que a vigilância epidemiológica abraçou a causa como para cuidar, né?